Então, um dos países líderes aí na exportação de programas de computadores, de software de computadores, a Índia, assim como a China, né? Mas diz aqui que a Índia, ela consegue meio que suplantar até alguns serviços no mundo, até mais do que a China, como serviços ligados à supervisão eletrônica, informática, suporte técnico, consultoria de informática, enfim, consegue superar até serviços que a China presta a nível internacional. Agora vamos falar da indústria indiana. Onde é que ela se concentra mais, a indústria na Índia? A indústria indiana se concentra no oeste e no sul do país. No oeste da Índia, principalmente em duas cidades, né? Mumbai e Ahmedabad, que eu vou mostrar aqui no mapa. Espera aí. Coloquei um mapinha da Índia bem bacana. Vocês vão vê-lo agora. Aqui, ó. Eu ampliei já, na verdade. Tudo isso aqui é Índia, certo? Diz aí que a indústria na Índia se concentra nessa faixa oeste aqui do território, nessa cidadezinha aqui chamada Ahmedabad, e em Mumbai, né? Mumbai, cadê Mumbai? Por aqui também. Cadê? Sim, é porque é chamada de Bombaim. Aqui. E também se localiza nessa parte ao sul, na cidade de Madras e Bangalore. Madras, eu não sei se Madras tem outro nome, eu não encontrei aqui. Acho que deve ter outro nome, mas é nessa cidade chamada Bangalore e outra chamada Madras, ao sul. Essas são as áreas mais industrializadas do território indiano, ao sul e ao oeste. Deixa eu colocar aqui no livro. Aí vai dizer que a industrialização da Índia foi favorecida de certa forma, porque eles têm uma grande mão de obra, tanto não qualificada, quanto eles detêm também uma grande mão de obra, investimento em mão de obra qualificada, né? Mão de obra que estuda, que estudou bastante em universidade. Além disso, o trabalho na indústria de ponta oferece ainda na indústria de ponta, né, de tecnologia de ponta, oferece ainda grande competitividade a nível industrial mundial. E se caracteriza também, né, como um grande país no ramo de indústria cinematográfica, com Bollywood, né, que é considerada a segunda maior indústria cinematográfica do mundo. Bollywood. Cadê? Deixa eu ver. Aí agora vem a questão de que é um país que apresenta profundas desigualdades sociais, apesar de estar aí, já figura como uma das 10 maiores economias do mundo, um dos 10 maiores PIBs do mundo. A Índia é um dos países que enfrenta enormes problemas relacionados à sociedade, né, problemas sociais e problemas econômicos. Embora possua um dos maiores PIBs do mundo, uma das maiores economias do mundo, a desigualdade ela é muito grande. Por quê? Porque quando você faz aí uma relação com o tamanho da população, que é mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, com um PIB que também é bilionário, mas quando você divide esse PIB pela quantidade de pessoas, vai dar uma renda per capita baixa. Sem contar que eu já falei até no caso da China, né, que a renda per capita ela não diz o dado verdadeiro do país. Por quê? Porque pega ali tudo que é consumido no país e divide pela quantidade de pessoas. Então, a média de quanto cada pessoa ganha naquele país de acordo com aquele ano, com a produção ali daquele ano. Então, ela não reflete a realidade. Outros dados refletem, como, por exemplo, a distribuição social da renda, que é um dos níveis que a gente vai ver no caso da Índia, né, que existe grande concentração da renda nas mãos de poucas pessoas. E outros problemas, né, relacionados à fome, subnutrição, falta de infraestrutura, até a questão alimentícia, muitas vezes que eles ficam tentando... os solos agricultáveis do país ficam aí... Deixa eu editar isso aqui. Os solos agricultáveis do país ficam concorrendo com culturas de exportação. Tanto é utilizado para consumo interno, como as culturas do arroz, do trigo, são utilizadas para consumo interno. Os solos são utilizados para produção para o consumo interno, mas também são muito utilizados para produção de produtos para exportação. Então, os melhores solos ficam concorrendo aí com as culturas de exportação, como algodão, cana-de-açúcar, amendoim e chá, que são os que eles mais exportam. Tirando isso aí, é um país rural, a maior parte dos indianos habitam zona rural, ainda é um país rural, né? Eu vi ontem, 65%, se não me engano, 65% do país habita zona rural ainda é um país muito, muito rural, ou seja, eles dependem bastante das terras, né?
das propriedades. Grande parte desse contingente é constituído de pequenos proprietários de terras que vivem em condições de extrema pobreza. Pronto, terminei. Alguma dúvida sobre Índia até agora? Terminei a parte de Índia, vou falar de Rússia. A Rússia só veio ser chamada de Rússia mesmo no ano de 1991, certo? Porque de 1900, na verdade, do finalzinho do século XX ao início do século, do final do século XIX ao início do século XX, a Rússia era um grande império, né? Czarista, comandado aí por um czar, não sei. E em 1917 houve uma revolução, né, no território da Rússia. A Rússia deixou de ser império e passou a implantar lá o sistema socialista. A Rússia se tornou um país socialista no ano de 1917, numa revolução chamada Revolução Russa de 1917, liderada aí pelo partido bolchevique, né, pelo Lenin. O Lenin chegou ao poder na Rússia, eles implantaram o sistema de coletivização das terras, aboliram a propriedade privada, tudo passou a pertencer ao Estado, deixou de existir esses organismos que existem no sistema social, no sistema capitalista, né? Por exemplo, aqui existe o parlamento, existe governo, existe forças armadas, né? Existe a Câmara dos Deputados, existe isso aqui. Lá não, lá quando eles adotaram o socialismo, isso passou a não existir mais. Eu tô falando rápido porque eu tô querendo adiantar o conteúdo. Aí sim, então aderiram ao socialismo em 17. No ano de 1922, foi formada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Império Russo deixou de ser chamado de Império Russo, né? E passou a ser chamada de URSS, mas com a adesão desse nome também surgiram aí novos territórios. O território da Rússia passou a englobar outros territórios. E ao todo, a União Soviética, ao longo da história, a União Soviética passou a englobar 15 nações ali com culturas diferentes, com línguas diferentes, com modos de vida diferentes. A União Soviética, que durou de 1922 a 1991, era um país só, né, mas formado por 15 nacionalidades diferentes, 15 territórios diferentes, certo? Que são esses aqui, ó, Estônia, Letônia, Lituânia, no leste, as nações bálticas, aí Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, no Cáucaso, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, na Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Todos esses países aí faziam parte, juntamente com a Rússia, da União Soviética, que existiu até 92, né? E a Rússia, na verdade, ela é o grande país da União Soviética e o país assim que mais fortaleceu, que mais conseguiu aí aderir à economia de mercado e assim a sobreviver nessa economia de mercado capitalista quando acabou a União Soviética, porque ela meio que foi a grande, como é que eu posso dizer? Foi a que ganhou a herança maior, na fatia maior do que existia dentro da União Soviética. Fábio tá entrando agora. Deixa eu colocar logo ele aqui, senão eu esqueço depois. Então, vamos lá. O modelo econômico soviético. Então, a União Soviética passou a existir em 1922, mas desde 1917 a Rússia já era socialista. A União Soviética ela é conhecida como um dos países que mais investiram no setor bélico, né? Na verdade, um dos erros da União Soviética foi esse, porque foi um país que investiu muito no setor bélico, no setor aeroespacial, né? Existia a corrida armamentista e a corrida espacial durante a Guerra Fria. Então, foi um país que conseguia concorrer com os Estados Unidos, pau a pau com os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial, nesse período aí de Guerra Fria, né? Conseguia concorrer nesses dois ramos, tanto no setor de armamento quanto no setor de aeroespacial. Mas em outros setores, era um país bastante atrasado. Vou mostrar já por quê. Porque praticamente não conseguiu desenvolver tecnologia de ponta, industrialmente, assim como os países do Ocidente, capitalista. Não conseguiu se desenvolver. Então, na União Soviética, as atividades econômicas eram sempre planejadas. E, geralmente, os planos eram quinquenais. Os planos das indústrias eram quinquenais, duravam 5 anos. E aí eram revistos e mudados, se havia necessidade. De início, investiram maciçamente em indústria pesada, né, como na siderurgia, metalurgia,
indústrias que surgiam nas proximidades de reservas, tanto de reserva energética, de carvão mineral, por exemplo, de minério de ferro, quanto surgiam também nas proximidades de locais onde tinham matéria-prima. Isso de início. Esses grandes parques industriais iniciais da União Soviética, eles surgiam nas proximidades ali de recursos naturais, certo? E eles eram chamados de combinatos, eram os combinatos. Vocês vão ver agora em seguida, os combinatos. Nesses combinatos, as indústrias siderúrgicas de ferro, aço, utilizam abundantes reservas de carvão mineral, ferro e manganês para produzir aço. E justamente quando as indústrias surgiram na União Soviética, elas surgiram nas proximidades desses recursos, justamente para favorecer a produção industrial deles. Já nas indústrias metalúrgicas instaladas nos arredores, essas matérias-primas eram semiprocessadas, como lâminas de aço ou vigotas, eram utilizadas na fabricação de bens de consumo. Os combinatos formam complexas cadeias produtivas, combinato do aço, combinato do alumínio e por aí vai. E aqui cito o maior combinato seria o de Donbás, na Ucrânia, na época da União Soviética, porque era onde tinha muito carvão mineral, que é uma fonte energética, né? Então, o planejamento econômico e territorial não se restringiu à indústria pesada, eles também investiram em outros setores, isso no início da União Soviética, né? Como também no setor de agroindústria, ou seja, agricultura aliada à indústria. Embora depois a gente vai ver que na década de 80 faltava alimento para as pessoas em muitos locais na União Soviética, mas aqui está falando que no início, né, desse processo industrial da União Soviética, eles passaram sim a investir no setor produtivo agrícola e a combinar a agricultura com a indústria. Por isso que está dizendo aqui, ó, que ela também investiu no setor de complexos agroindustriais. E aqui se tem alguns locais que eram mais produtivos. Belarus, que era uma das nações que faziam parte da União Soviética, por exemplo, tinha muitas indústrias têxteis, que utilizavam muito algodão, né? Já na Moldávia, tinha uva, produção de vinho, para a produção de vinho. Cadê? Também era intensa, procurou-se também expandir a atividade agrícola nas áreas semiáridas, ou seja, de clima parecido com o nosso, né? Semelhante com o nosso, quente e seco. Na área que lá não é tão quente, mas enfim, no Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, por meio da agricultura irrigada. Então, eles também investiram no setor de agricultura. Mas a gente vai ver lá na frente que não era uma agricultura muito mecanizada, também produtiva, intensiva, com muita tecnologia. O país vai enfrentar uma série de crises na década de 80. E vou mostrar já por quê. Desenvolvimento social na União Soviética. Uma das coisas que não é... A gente tem que realmente afirmar é que a União Soviética ela investiu maciçamente no setor de educação. No início do século XX, quando a Rússia ainda não fazia parte, né, da União Soviética, ainda não era socialista, o país era um país muito atrasado, basicamente boa parte das pessoas eram analfabetas no início do século XX. Era analfabeto, o país era um país agrário, tipo assim, as pessoas sobreviviam da agricultura, só tinha isso basicamente no país. Isso eu estou falando da Rússia restritamente, né, e daquela região também. Aí com a adesão a formação da União Soviética, eles passaram a investir maciçamente. É tanto que aqui traz até um dado recente, entre aspas, né? 2014, dizendo assim, que na Rússia, 99% em 2014, 99,7% da população já era alfabetizada. Ou seja, isso é um índice altíssimo, né? Quase 100% da população ser alfabetizada, isso é um índice altíssimo. Mostra também que a União Soviética também investiu nesse setor, tanto da educação para a alfabetização, no sistema da educação básica, quanto investiu também no sistema da educação superior. Tanto que a Rússia ela é conhecida como um dos polos de grandes cientistas no mundo, né? Ela exporta uma mão de obra muito qualificada. Está dizendo até aqui em seguida. Matemáticos, físicos russos passaram a ser procurados por universidades e centros de pesquisa do mundo inteiro, de diversos países. Durante 70 anos do regime soviético, foram gerados novos prédios, novas fábricas e mais empregos. Ok. Mas esse desenvolvimento não foi um desenvolvimento que conseguiu se modernizar a ponto de acompanhar o desenvolvimento de países ocidentais, de países capitalistas. Não conseguiu, né? E agora vai falar dessa questão bélica, que o país, né, a União Soviética, conseguia competir pau a pau com os Estados Unidos no setor bélico, sim, porque existia a corrida espacial e a corrida armamentista, né? Eles tinham um setor nuclear, um arsenal nuclear muito bem desenvolvido. Era considerado o segundo do mundo. E até hoje a Rússia, né, é considerada uma das maiores potências nesse ramo bélico, porque ela é a grande, como é que eu posso dizer?
Tem uma palavrinha para especificar. E ontem, eu tentei lembrar de uma palavra ontem, eu não lembrei na aula, mas eu lembrei depois. Eu estava falando do Sri Lanka, né? Que é um paísinho próximo à Índia, e eu estava tentando lembrar que tipo de país era aquele. É um país insular, só veio na minha mente depois a palavra insular, porque é um país rodeado de água por todos os lados. E eu lembrei agora porque eu esqueci de outra coisa, tá vendo? Interessante. Sim, eu estava falando que a União Soviética era um grande... Sim, ela herdou a herança, né, do poderio bélico da antiga União Soviética. A Rússia herdou, na verdade, um grande arsenal, grande parte do arsenal nuclear da União Soviética. Ela é a grande detentora, digamos assim, quando houve a fragmentação em 91. Cadê? Nas primeiras décadas, somente um setor da União Soviética poderia competir industrialmente com os Estados Unidos, que era a produção bélica. Tal, aí gastava 4% do seu PIB, da sua economia no setor bélico, tal, aí vai falar o exemplo aí. Outro setor privilegiado era o aeroespacial, a gente sabe por quê, por causa da corrida espacial que existia na Guerra Fria. Inclusive, foi, salvo engano, foi o primeiro satélite artificial do mundo a ser lançado, foi o da Rússia. Da Rússia não, da União Soviética. Mas ela era líder, né? Foi também o primeiro país, foi a União Soviética que mandou o primeiro homem ao espaço, não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética. Os Estados Unidos conseguiu mandar o primeiro homem à Lua, mas ao espaço, né, a orbitar a Terra e tal, foi a União Soviética. O Yuri Gagarin, ele disse que a Terra era azul. Em 1961, foi, 61. No caso, em 69 foi o primeiro homem à Lua. Aqui, enquanto a União Soviética aumentava a produção de armamento e bem manufaturado, da indústria pesada, da indústria de maquinário, de equipamento, de matéria-prima processada para outras indústrias, os outros países industrializados do mundo já estavam desenvolvendo novos materiais para substituir o aço, novas formas de gestão das empresas, o que dispensaria mão de obra e aumentava a produtividade. Ou seja, a União Soviética foi um país que não conseguiu competir com o crescimento dos países capitalistas, né? O crescimento industrial dos países capitalistas. Isso foi meio que o principal, né, alavanque aí para a derrocada da União Soviética, para o fim da União Soviética, em 91. Então, o poderio bélico custou muito caro para a União Soviética, não era mais possível sustentar esse desenvolvimento bélico à custa dos problemas sociais que estavam acontecendo. Na década de 80 começou uma grave crise na União Soviética, as exportações caíram, o desemprego aumentou, cerca de 10 milhões de pessoas se tornaram desempregadas, a produção de petróleo e a safra de grãos haviam parado de crescer, a oferta de bens de consumo básico como alimento, calçado, roupa era insuficiente para a população. Chegou a faltar alimentos, coisa de necessidade básica para as pessoas na década de 80 na União Soviética. Existiam filas nas ruas em busca desses itens, desses bens. E aí, na década de 80, aproximadamente no ano de 1985, o que vai acontecer na União Soviética? Vai chegar ao poder do Partido Comunista um cara chamado Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev chega no poder em 1985. Chega no poder numa época que a União Soviética já estava vivenciando há um tempo uma crise econômica, uma crise política, uma crise social. Vai implantar dois tipos de estratégias para tentar dinamizar tanto a economia quanto promover reformas sociais na União Soviética. Vai implantar duas coisas, que vai ser, no caso, a perestroika, que o livro que vocês estão mostrando aqui. Perestroika quer dizer reestruturação, e a glasnost. Glasnost era uma medida de transparência política, que quer dizer, realmente, glasnost quer dizer transparência. Então, Mikhail Gorbachev, quando chegou no poder do Partido Comunista na União Soviética em 1985, né, tentando dinamizar a economia do país, atrair para investimento externo, estrangeiro, meio que tentar trazer ali inovações tecnológicas para a União Soviética, medidas capitalistas para a União Soviética, para reerguer a economia da União Soviética, implantou a perestroika. A perestroika tinha a função meramente econômica, de trazer inovações no ramo econômico, políticas econômicas, certo? Visando meio que tentar aí abrir a União Soviética para o mundo, para os investimentos também, e aumentar a sua produtividade. E existia também a outra política, que era a glasnost. Glasnost, em russo, quer dizer transparência, né? Transparência política. A glasnost foi outra medida criada no governo do Mikhail Gorbachev, em 85, para tentar dar voz às pessoas. Era uma medida meio que tentar democratizar a União Soviética, para dar voz às pessoas, para
as pessoas se inteirassem do que estava acontecendo dentro do Partido Comunista, algumas coisas que estavam acontecendo. Eram medidas mais no âmbito social, de liberdade de expressão, enfim, tinha esse intuito. A Glasnost. Embora o livro de vocês não trouxe a Glasnost aqui, né? Não mostrou. Mostrou só a questão econômica da perestroika. Aí aqui vai dizer o seguinte, que essas medidas até que elas eram interessantes, mas elas chegaram atrasadas e não conseguiram reestruturar tanto a economia da União Soviética quanto também trazer aí benefícios amplos para a sociedade, com a Glasnost. E aí, no ano de 1991, o que é que vai acontecer? Vai haver uma tentativa de um golpe militar na União Soviética. Esse golpe militar vai ser da linha stalinista, rigorosa, forte. Não vai dar certo, o golpe militar não vai dar certo, vai haver manifestação nas ruas, o golpe não deu certo. E acabou que vai haver a dissolução da União Soviética no finalzinho de 1991, com um golpe consolidado. As pessoas vão se manifestar e tudo mais. Vai haver o final da União Soviética. Finalzinho de 1991 acaba a União Soviética. Quando acaba a União Soviética, o que é que vai acontecer? Vão se formar 15 países independentes. Vão se constituir aí 15 países independentes. E um deles é a Federação Russa, que no caso é a grande detentora aí do que sobrou da União Soviética, certo? Foi ela que ficou com a maior parte da indústria da União Soviética, os maiores recursos, era o maior território, é o maior território do mundo. Então, foi ela que ficou ali com boa parte do que existia dentro da União Soviética, certo? Inclusive com o maior arsenal nuclear também da União Soviética. Mas, além dela, né, se formaram outras 14 nações independentes. Nesse mesmo ano, foi formada a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. A CEI não é um bloco econômico, porque não existe uma legislação de bloco econômico, não é um bloco econômico, certo? A CEI é uma confederação de estados, ou seja, uma união ali de estados em prol de manter uma coordenação política e econômica em comum entre eles. Como os países da União Soviética, eles estavam durante muito tempo unidos, né, em torno ali, formando um território só, praticamente, um país só, era um país, na verdade, eles tinham a necessidade de continuar um projeto ali em comunhão, para tentar se ajudar, né? Todos eles passaram pelo sistema de transição, e estão passando, alguns ainda estão tentando se reerguer, porque todos eles, quando se formaram já numa crise econômica, porque a União Soviética acabou numa crise econômica, então todos eles se tornaram países numa crise econômica, tiveram que aderir à economia capitalista, então todos passaram pelo processo de transição para o capitalismo, todos os 15, inclusive a Rússia, né? E aí eles criaram a CEI, né, a Comunidade dos Estados Independentes, para tentar montar ali uma estratégia entre eles para favorecer tanto as trocas comerciais entre eles, quanto criar um sistema único de defesa, adotar algumas políticas externas entre eles para favorecer defesa, favorecer a economia deles, né? E também em relação a medidas que em prol da sociedade, que faziam parte. De início, as 3 nações bálticas não quiseram participar da CEI, Estônia, Letônia e Lituânia, e hoje, salvo engano, só tem 9 países formando a CEI, né? A Ucrânia saiu, porque a Rússia anexou o território que pertencia a ela, que é a Crimeia. Aí, qual foi o outro país que saiu também? E também por causa de movimento separatista. Deixa eu ver se eu lembro aqui em cima, olhando para esses países. Geórgia, lembrei. A Geórgia também saiu, é uma ex-república da CEI, também não faz mais parte. E, salvo engano, tem um aí também que ele é só observador, não é mais membro efetivo do bloco. Do bloco não, desculpa, do acordo, né, dessa confederação. Não é bloco, pelo amor de Deus, não é bloco. Existe até hoje, eu sei, mas assim, existe uma perspectiva que ela vai acabar, porque a Rússia quer meio que tentar colocar seus braços em todos os países, comandar mesmo o acordo entre eles. E aí, esses países que faziam parte, eles não querem mais essa constituição de um único país, eles não querem mais essa constituição aí de formar uma coisa só, eles não querem mais isso. Eles não querem perder sua autonomia. Então, muitos estão saindo por causa disso. Muitos estão saindo também porque a Rússia está intervindo em tais países, movimento separatista, ou então na economia de alguns países, e eles não querem. Aí, aqui vai falar do Tratado Territorial da Rússia.
O Tratado Federal de 1992 procurou desenhar a estrutura territorial da Rússia, da recém-criada Federação Russa. Mas aí teve um probleminha, porque dentro da Rússia existem alguns movimentos de contestação política, tipo assim, tem alguns territórios na Rússia que não aceitam fazer parte da Rússia, que querem se tornar independentes, como, por exemplo, a Chechênia, a República da Chechênia e a República da Tartária. Então, algumas coisas na Rússia tiveram que ser impostas. Quando o país se formou, né, algumas coisas tiveram que ser impostas pela Federação Russa, pelo governo da Rússia, que é em Moscou, ou porque existe até hoje meio que uma treta em algumas áreas da Rússia, né, porque querem se tornar independentes. Se dizem ser independentes. Inclusive, quando se formou a Rússia, né, teve alguns movimentos separatistas, algumas guerras, como é o caso da Chechênia, que eu já falei para vocês, em alguns momentos. A transição foi marcada por muitos problemas, a transição para o capitalismo foi marcada por muitos problemas, como inflação elevada, recessão da economia, desemprego, queda de indicadores sociais, aumento de desigualdades sociais e marginalidade, além de sucateamento de empresas estatais e surgimento de diversos conflitos étnicos na Rússia. Ok. Com o colapso da União Soviética, a situação econômica da Rússia deteriorou-se gravemente. Entre 92 e 95, olha aí, final do século XX, o salário dos trabalhadores foi reduzido pela metade e a mortalidade aumentou por causa do colapso do atendimento estatal à saúde. O país, a Rússia, teve que pedir dinheiro emprestado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. E a gente sabe que quando o país pede dinheiro emprestado ao FMI, ele tem que assinar lá um acordozinho, né, dizendo que ele vai conseguir pagar a dívida. E para isso ele tem que implantar alguns ajustes estruturais. Aí aqui vai falar um pouquinho mais da Rússia hoje em dia, né? A Rússia conseguiu se reerguer, professora, após a constituição aí de um país independente, quando ela se tornou um país independente, está conseguindo se reerguer. Graças principalmente à exportação de petróleo e gás natural. Principalmente esses dois recursos, que salvo engano, a Rússia é o terceiro maior país atualmente na produção mundial de petróleo do mundo, né? Eu estava vendo isso essa semana, uma informação recente, porque os Estados Unidos conseguiu ultrapassar a produção da Rússia de petróleo e conseguiu ultrapassar a produção da Arábia Saudita de petróleo também, porque os Estados Unidos estão explorando desde 2007, desde o início do século 20, né, 21, na verdade, do século agora, está explorando petróleo através de uma rocha chamada xisto, né? Eles são líderes na produção de petróleo de xisto, aí ultrapassaram a produção da Rússia e da Arábia Saudita. Mas a Rússia continua sendo um dos maiores produtores mundiais e exportadores mundiais de petróleo, vendendo muito petróleo para a Europa. Inclusive, a Europa fica tentando se desviar dessa relação aí, mas não consegue. Cadê? Em 2014, a Federação Russa reunia 21 repúblicas, 9 distritos e uma região autônoma, além de 2 cidades com administração especial, Moscou, que é a capital do país, e São Petersburgo, representando 75% do território, essas outras regiões aí, e metade da população. A maior parte das pessoas na Rússia habitam a parte europeia da Rússia, viu? As maiores atividades econômicas da Rússia estão na parte europeia. Tipo assim, atividade econômica que eu estou falando é tipo dinamicidade de capitais e tudo mais. Desenvolvimento econômico recente da Rússia. De todas as ex-repúblicas soviéticas, a Rússia é a mais poderosa. Ok. É a que tem maior crescimento econômico. Ok. Detém o segundo maior arsenal nuclear do planeta e conserva um enorme poderio estratégico. Ok. E ela é a grande, né, que garantiu aí a maior herança com o finalzinho da União Soviética. A exploração petrolífera e de gás transformou o país num dos maiores produtores mundiais de petróleo e gás do mundo. Ali também estão conservadas, reservadas, reservas de carvão mineral, cobre, ferro, bauxita e manganês. Então, o país é muito rico no quesito de minerais metálicos também. Nos arredores dos Montes Urais, naquela região que divide, na verdade, a Europa da Ásia, que fica no território russo, foram construídas grandes hidrelétricas que garantiram o desenvolvimento de indústrias siderúrgicas e fonte energética, né, para indústrias siderúrgicas e de alumínio. Outra área fortemente industrializada é a região de Moscou, que é a capital, onde tem diversos ramos tradicionais da indústria, como a indústria têxtil, de tecidos. A Sibéria Ocidental, que é a maior parte da Rússia, do território da Rússia, se localiza na Sibéria,
que é a parte asiática da Rússia. A Sibéria Ocidental também possui um combinate importante, um grande centro industrial, né? No qual foi organizada a cadeia produtiva do aço, do alumínio e de produtos petroquímicos. Essa parte da Sibéria é a parte asiática da Rússia, a parte mais gelada da Rússia. A Rússia também desenvolveu no setor de transporte fluvial, interligando o setor do Mar Cáspio ao Mar Negro, integrando os dois mares. E grande parte do petróleo que chega na Europa, né, passa por esses mares aí. Também conta com uma grande rede ferroviária, que interliga todo o país, né, desde a capital, Moscou, até a parte leste do território e a Ásia. E aqui vai falar a perspectiva atual, né? Superação e desenvolvimento na Rússia, como a Rússia realmente está conseguindo sair da crise. Agora já no início do século XXI. E eu já falei, na verdade, né? Ela conseguiu principalmente por causa do petróleo e do gás. Mas aqui vai falar outras coisas também que favoreceram esse crescimento, essa recuperação econômica da Rússia. Aqui vai dizer essas crises econômicas. A Rússia começou a receber algumas empresas privadas, passaram a investir no país. Em 2014, os bens com alto valor agregado eram predominantes entre as importações da Rússia. Ela importava mais bens de alto valor agregado e exportava mais produtos ligados à matéria-prima, né, commodities, como petróleo, gás. Em contrapartida, a Rússia se transformou numa grande exportadora de produtos primários e metalúrgicos. Os produtos primários, principalmente petróleo e gás, foram responsáveis por cerca de 59,5% das vendas externas do país no mesmo ano, 2014. Ou seja, é um país que é dependente, né, da exportação desses recursos, desses combustíveis fósseis. Tinha a 8ª maior reserva de petróleo do mundo, em 2014, e a 2ª maior reserva mundial de gás natural. E o principal destino das exportações desses recursos é a Europa, que vão através de gasodutos e oleodutos. Aí aqui vai falar o seguinte, que a Europa vem tentando manter relações comerciais com outros países para não ter tanta dependência em relação ao petróleo e ao gás que vem da Rússia, porque eles são muito dependentes, né? A Europa não consegue produzir tudo que eles necessitam. Cerca de 50% da energia, né, que é proveniente de combustíveis fósseis que a Europa utiliza, ela precisa comprar. E um dos países que ela mais compra, tanto petróleo quanto o gás, é a Rússia. Isso torna o continente europeu dependente e vulnerável, de certa forma, em relação à Rússia, né? Porque se a Rússia aí, rivalizar com algum país, enfim, começar uma guerra, um conflito, a Europa ela já é dependente, totalmente dependente da compra desses recursos da Rússia. E, portanto, eu terminei.